Boa noite a todos. Falar sobre emoção. Agradecer a presença de todos vocês, dizer mais uma vez que é uma alegria imensa tê-los aqui hoje. Esse projeto começou com a ideia da Tati e eu não queria fazer mais trabalho, mais apreensivo, mas aí acabou que está no terceiro encontro, terão mais 3, é isso? Mais 3. Mais 3? Fé, procrastinação e amor. Não esse ano. E eu não poderia começar esse projeto, sem o meu mestre de filosofia e querido amigo Edmundo Paranhos. Tá mal parado. Que era só um convidado, mas se tornou parte do projeto, né? Bom, hoje o nosso papo é sobre razão e emoção, né? Eu queria perguntar a vocês o que vocês sentiram, a primeira emoção e sentimento durante a música e a encenação do teatro. Qual foi o primeiro sentimento que veio à cabeça de vocês, a emoção que vocês sentiram? Podem responder de forma aleatória, eu quero só saber o que vocês sentiram. Alegria, felicidade. Eu senti uma angústia, eu quase parei de tocar. Eu senti também. Eu senti mesmo. E aí? Saudade. Saudade. Tem mais sentimento aí? Beleza. Perda, né? Perda está vencendo. Tem mais sentimentos aí? Doutor Márcio? Eu passo essa. É? Melhor. Então, isso é para mostrar para vocês que sentimento e razão estão intimamente juntos, né? Quando a gente pensou nesse bate-papo razão e emoção, a gente pensa que razão e emoção não se misturam, né? E o Edmundo usa uma palavra que eu gosto muito, que a gente conversou na quinta-feira para alinhavar aqui nosso encontro, que é atravessamento. Razão e emoção nos atravessam o tempo todo. Não existe emoção sem razão. E não existe razão sem emoção. Essa semana eu perguntei a algumas pessoas que eu encontrava aqui no clube, em outros lugares: e aí, você é mais racional ou você é mais emocional? Aí, engraçado que as mulheres geralmente respondem mais emoção. Ainda faz uma vírgula, mas eu gostaria de ser racional. E os homens, né, na sua macheza, assim, não, sou racional. Parece que o homem não tem emoção. Então, razão e emoção é uma coisa só. Nós somos ultrapassados, nós somos atravessados pelos dois sentimentos. E aí entra o terceiro elemento que eu falei agora, que é o sentimento. Porque a ideia, para alguns escritores e pesquisadores, que o sentimento é a razão racionalizada. Olha que interessante. O sentimento é a razão, a emoção racionalizada. É estranho, né? Como é que você racionaliza uma emoção? Vou falar para vocês assim de forma um tanto quanto didática, não tão profunda para não complicar, mas que vocês entendam o que eu estou falando. Bom, eu sou casado com a Denise, para quem não sabe. A Denise é minha esposa há 26 anos. E toda emoção nasce de uma percepção, de um sentido. Audição, visão, paladar, tato e olfato. E para os mais sensitivos e mais esotéricos, a intuição, uma forma de sentido. Bom, voltando a Denise, percepção. Eu estou andando de bicicleta todo dia de manhã, eu saio para andar de bicicleta e de repente eu vejo a Denise ao longe. A gente não combinou nada, eu vejo ela ao longe. Minha visão, o sentido da visão me diz, aquela é a Denise. Essa percepção, essa informação de que ela é Denise, vai para o meu hipocampo. O hipocampo é uma estrutura cerebral responsável pela memória. Só que o hipocampo me diz quem é a Denise, não me diz o que é a Denise. O que a Denise significa para mim. É a Denise. Mas eu preciso de uma memória afetiva para saber o significado da Denise para mim. E aí do hipocampo as informações cursam para a amígdala cerebral, que é uma estrutura responsável pela memória. Né? No nosso último encontro a gente falou muito sobre a amígdala, que tinha relação com medo, tudo isso. Na memória afetiva, a minha amígdala me diz quem é a Denise, o significado da Denise para mim. Aí vai falar assim:
Denise, eu tô acompanhando há 26 anos, é uma mulher que não acredita no impossível, fala pra caramba, é intensa, é a mãe da sua filha. Tem todo um simbolismo da Denise. E todas as informações vão agora para uma área responsável pelo pensamento analítico e crítico, que é a área pré-frontal. E a parte cognitiva. E aí, naquela parte cognitiva, todas as informações que entrou pela percepção e gerou emoção, agora vira sentimento, que para mim é amor. Então, a Denise na minha área pré-frontal significa o amor. Podia ser o inverso. Vocês conhecem a expressão caralho de asas? Caralho de asas. Nossa, vamos. Cara, tem que catar lá no vídeo e botar. Vocês me desculpem falar, vocês conhecem a expressão caralho de asas? Sabe o que significa? Acho que Caralho de asas é aquela pessoa que quando chega, todo mundo sai esperto. Pessoa inconveniente. Está todo mundo conversando aqui e chega. Vocês contam bolinha, né? Faz bolinha. Caralho de asas. Aí, ó, a pessoa sai esperto, porque não aguenta. E a gente tem essa memória afetiva pelo caralho de asas também. Chega a pessoa, pô, quem é esse cara? Aí você fica olhando, ih, aquele cara não. Aí você sai de perto. Ou aquela mulher não. Entendeu? Então, a minha memória afetiva, que foi lá para o corpo pré-frontal, me diz, voltando a Denise, que não é meu caralho de asa, graças a Deus. me diz que é amor. Então, o sentimento, que era uma emoção, se transformou em sentimento porque racionalizou. Só que isso é de forma inconsciente. Talvez o Edmundo fale mais profundamente sobre isso e bagunce mais do que eu falei. Tá? Então, no primeiro momento, emoção e razão estão juntos. Eu não sou mais racional nem mais emocional, eu sou uma coisa só. Talvez eu não consiga demonstrar minha emoção como eu gostaria. E eu me considerei mais emocional. Mas é uma coisa só. E aí nós temos os afetos. Né? A gente aprende que afeto é aquilo que é carinhoso, que é amoroso. Mas segundo Spinoza, que foi um filósofo do século XVII, Baruch Spinoza, holandês, dizia que afeto é tudo aquilo que nos afeta. Nós somos um emaranhado de afetos. Por exemplo, agora, eu estou afetando vocês com minha fala, com minha imagem, e vocês estão me afetando olhando para mim. E é um negócio muito interessante, porque parece que vocês estão gostando do que eu estou falando. Não, vocês não estão bocejando, vocês não estão se mexendo na cadeira, não estão mexendo no celular. Então, eu estou sendo afetado positivamente pela visão de vocês, pela minha visão em relação a vocês. E aí vem minha alegria, que é uma potência maior, que eu vou falar mais à frente. Então, eu estava dizendo que nós somos emaranhados de afetos. O tempo todo a gente é afetado. Então, a partir de hoje, quando vocês falarem em afeto, não pensa que é um afeto carinhoso. Pode ser um afeto de ira, pode ser um afeto de raiva, um afeto de desdém. Tá? Voltando a Spinoza. Spinoza diz para a gente que todas as emoções, ou todos os afetos, que vocês agora estão sabendo, partem das emoções, dos afetos primários, que são 3. A alegria, a tristeza e o desejo. O que eu estou falando para vocês? Eu falei que vocês estão me afetando. Quando eu cheguei aqui hoje, cheguei às 5 horas da tarde para organizar, a Isabela veio ensaiar com o Felipe, queria saber se estava tudo certo, fiquei tenso com o atraso dos dois. Então, eu estava... Você que não viu. Eu estava numa potência menor. Aí vocês foram chegando, todas elegantes, bonitas, chegando, trazendo os vinhos, as comidas. A minha potência aumentou. Então, eu saí de uma potência menor para uma potência maior, que é a alegria. E a alegria, ela traz com ela outras potências maiores, que é a gratidão, que é o amor, que é um orgulho dentro de uma situação
de agradecimento. E eu agora que estou alegre pra caramba com vocês aqui. Muito alegre. Você tem uma potência menor com uma potência maior. O outro afeto primário de Spinoza é a tristeza, que é o inverso da alegria. Imagine se vocês não tivessem aqui, não tivesse ninguém aqui. A gente tivesse feito toda essa programação, né? Conseguir fazer o último chegar na hora. Né? E eu estaria triste. Eu sairia de uma potência maior, que seria a ansiedade pela espera de vocês, mas vocês não vieram. Então eu saía de uma ansiedade com uma potência pior que a tristeza, menor, desculpa, que a tristeza. E com a tristeza, assim como o amor, como a alegria, ela também traz todos os outros sentimentos menores. A raiva, a ira, o desdém, a mágoa. Mágoa é um sentimento muito triste, né? Mágoa vem de má água, de água podre. A pessoa que é magoada carrega dentro de si uma podridão. Então quem tem mágoa aí tenta purificar essa água, né? Bom, e o último afeto primário que Spinoza fala é o desejo. É o desejo de existir, de agir, de ser, que tem a ver com a alegria. Que Spinoza fala que é a autopreservação. É o conatos, a potência de existir. Então todas as emoções, segundo Spinoza, cursam pela essência do desejo, de acontecer, de ser. E o desejo tem suas faces. Tem a fase motivacional, eu tenho que fazer, tenho que sair da inércia, tem que acontecer. Tem a fase hedônica, que vem do hedonismo, que é a busca pelo prazer, e o mais importante, a ausência do sofrimento, da dor. E o desejo de aprender. A gente aprende para expandir. Assim, eu fico muito surpreso quando tem esses eventos, porque tem muito mais mulheres do que homens. Impressionante nesses eventos, né, assim, filosóficos, mitológicos. Eu não sei se os homens têm vergonha de ir, não querem ir, não tem saco para presenciar isso. Mas eu acho que é porque as mulheres são mais inteligentes. Né? Então, essas são as faces do desejo. E quando fala em desejo, a gente também lembra de Schopenhauer, né? Schopenhauer é dito como o filósofo do pessimismo. Ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que eu já repeti várias vezes e vou repetir aqui para vocês. A vida é um pêndulo entre a dor e o tédio. A vida é um pêndulo entre a dor e o tédio. A vida ela fica oscilando entre a dor e o tédio. O que vocês acham dessa frase? É uma frase pessimista, otimista? O que vocês acham dessa frase? Péssimo. Péssimo? Fala, gente, o quê? Sábado à noite escutar isso foi bem pesado. É uma água, cara. Olha só. Por isso a gente vai trazer o vinho. Eu estou percebendo. Tá vendo? Então, não, mas olha só, é muito interessante, porque tem a ver com desejo de Spinoza. A vida é um pêndulo que oscila entre a dor e o tédio. A dor, quando eu não consigo algo, quando eu não realizo um desejo. E o tédio, quando eu consigo algo. Eu tenho que recomeçar o meu desejo. Só que o tédio e dor estão nos extremos, então a gente fica oscilando. Essa é a ideia de Schopenhauer, mas veio de Platão. Porque o Platão diz que o amor é aquilo que falta. Porque o amor, segundo Platão, dito por Sócrates, melhor dizendo, dito por uma mulher, que é uma filósofa chamada Diotima, que teria ensinado a Sócrates. Então existiam mulheres filósofas. Só que a gente está descobrindo isso agora. Né, Marisa? Platão diz que o amor é filho da pobreza e da abundância. Essa história eu vou contar quando for o nosso ponto sobre o amor. Então, não dá spoiler e não queimar cartucho. Aí da mãe, que é a pobreza,
ele herdou a falta, o desespero, a dor. E do pai, que é a abundância, que é pobre, os judeus pobres, Deus da abundância, ele herdou a magia, a conquista, a sedução. Então, quem ama, deseja, porque o desejo é falta. Platão é lindo. Quem ama, deseja. Então, quando eu pensei que eu escrevi essa encenação para Isabel e para o Felipe, é justamente para dizer isso para vocês. E vocês perceberam, eu fiquei muito feliz, acho que eu consegui, de repente, captar o que vocês sentiriam. Que foi perda, beleza, angústia, medo, tristeza, porque as relações, os sentimentos não mudam. O amor não transforma em raiva, em ira. O que muda são as relações. O que muda são as relações. Você vê que eu fiz questão de botar um detalhe de reclamar da comida da sogra. Né? Ela ia porque amava. Depois que ela deixou de amar, a comida da sogra ficou ruim. Né? Isso acontece, a gente modifica. Por isso que eu sou um apaixonado por Guimarães Rosa, e ele tem uma frase que eu acho que sintetiza todas essas mudanças de relacionamento, quando você não consegue sair do relacionamento, você tenta ficar no relacionamento, que ele diz assim, Diadorim, né, que é a personagem principal, junto com o Reobaldo, e Reobaldo é apaixonado por Diadorim, mas Diadorim é um jagunço, não pode ser apaixonado por um jagunço. E aí Diadorim, Reobaldo deitado no chão, vendo o céu, os pássaros voarem, diz assim, Diadorim é minha neblina. Diadorim é minha neblina. É aquele negócio, você não vê direito, você não sabe o que é, mas tem amor embutido nisso. Bom, em oratória tem um tripé, né, que diz assim, falar em pé para ser visto, falar alto para ser ouvido e falar pouco para ser lembrado. Então, a minha primeira parte eu termino aqui agora, passo todas as minhas emoções e razões para a Tati.